Certo, pessoal, hoje nós daremos continuidade daquilo que vem a ser o estudo do Imposto sobre o Valor Acrescentado, o IVA. Hoje nós aprenderemos quais são os requisitos necessários do IVA. Existem vários requisitos do IVA, mas eu separei aqui 4 requisitos em especial. Ou seja, estamos a falar que o Imposto sobre o Valor Acrescentado, a sua primeira característica é o imposto indireto, a segunda, plurifásico, a terceira, geral e, finalmente, a quarta característica, estamos a falar que é um imposto neutro, ou seja, nós vamos aprender sobre todas essas características nessa aula. Então é isso, pessoal. Todo mundo já sabe que são impostos indiretos. Impostos indiretos são aqueles impostos conhecidos sobre o consumo, como o imposto de selo e mesmo o imposto sobre o valor acrescentado. E os impostos diretos são aqueles impostos que incidem sobre os rendimentos, como o imposto industrial, o imposto do rendimento do trabalho, o imposto sobre a aplicação de capitais e outros impostos. Logo aqui nós temos informações que o IVA é um imposto indireto, ou seja, a sua primeira característica, a sua característica primordial, estamos a falar que o IVA é um imposto indireto. Então, sempre que nós fazemos a compra de um bem ou um serviço, nós iremos pagar o IVA para as empresas que estão devidamente cadastradas neste regime. E em segundo lugar, nós temos a sua segunda característica, que estamos a falar que o IVA é um imposto. E avançando, pessoal, nós temos a segunda característica do IVA, ou seja, estamos a falar que o IVA é um imposto plurifásico. É um imposto plurifásico porque tributa todas as fases do circuito econômico, mas sem efeito cumulativo, sendo que o seu pagamento é fracionado por todos os intervenientes da cadeia transacional. Nos próximos slides nós aprenderemos a definição de um imposto plurifásico. Mas no momento, pessoal, concentre-se apenas nestas informações. Nós iremos aprender também o que é um circuito econômico, aprenderemos o que é o efeito cumulativo e aprenderemos também por que o IVA será fracionado por todos os intervenientes da cadeia transacional nos próximos slides. E a terceira característica, estamos a falar que o IVA é um imposto geral. É um imposto geral porque incide sobre a generalidade das transmissões dos bens. Incide sobre a generalidade das transmissões de bens, serviços e a importação. Mas nas próximas aulas nós aprenderemos que não são todos serviços ou todos bens. Então, pessoal, agora nós precisamos entender o que é o circuito econômico. Nós temos aqui informações relacionadas com o circuito econômico. O circuito econômico representa o fluxo contínuo de bens, serviços, dinheiro e fatores de produção dentro de uma economia. Ele descreve as interações entre os principais agentes econômicos e como os recursos são movimentados entre eles. Então, nós temos aqui os principais agentes econômicos de uma economia. Estamos a falar das famílias, das empresas, do Estado e o setor externo. As famílias consomem bens e serviços e fornecem trabalho e capital. As empresas produzem bens e serviços, contratam trabalho e pagam salários. E o Estado regula a economia, cobra impostos e fornece bens e serviços. E, finalmente, o setor externo, estamos a falar das relações comerciais com outros países. Estamos a falar das exportações e importações. Então, estes são considerados os agentes econômicos de uma economia. Cultura geral, pessoal. Lembrar também, pessoal, que existem os fluxos do circuito econômico. Estamos a falar do fluxo real e do fluxo monetário. O fluxo real refere-se à circulação de bens e serviços e fatores de produção, que são trabalho, capital e recursos naturais. Já os fluxos monetários correspondem aos pagamentos efetuados em troca de bens, serviços e fatores de produção. Estamos a falar dos salários, rendas e lucros. Então, estes são considerados os fluxos do circuito econômico. Por isso, nós temos aqui um exemplo prático de um circuito econômico. Temos aqui as famílias, empresas e o Estado. As famílias fornecem trabalho às empresas e fornecem salários. Estamos a falar de fluxos monetários. Com os salários, as famílias compram bens e serviços das empresas, que são os fluxos reais. Ou seja, os bens e serviços são os fluxos reais. Já quando as empresas utilizam esses rendimentos para investir, pagar impostos ao Estado e comprar matérias-primas. As empresas precisam comprar matérias-primas para transformar essas matérias-primas em produtos acabados e posteriormente vendê-las. E em relação ao Estado, o Estado redistribui recursos na forma de serviços públicos, subsídios e investimentos. Então, temos aqui um exemplo prático de um circuito econômico. Pessoal, ainda na segunda característica do imposto sobre o valor acrescentado, estamos a falar da segunda característica do imposto plurifásico, nós encontramos também o efeito cumulativo de um imposto. Nós precisamos entender o que é esse efeito. O efeito cumulativo de um imposto
ocorre quando o imposto é aplicado sucessivamente em diferentes etapas da cadeia produtiva, sem que haja um mecanismo de dedução para evitar a tributação em cascata. Isso significa que o imposto incide sobre valores já tributados anteriormente, aumentando o custo final do bem ou serviço. Então, pessoal, nós temos aqui as nossas informações relacionadas com esse efeito. Para nós entendermos bem, nós precisamos ler de novo a segunda característica do IVA. Estamos a falar que é o imposto plurifásico. Então, pessoal, na segunda característica, o imposto sobre o valor acrescentado tributa todas as fases do circuito econômico mas sem efeito cumulativo, sendo seu pagamento fracionado por todos os intervenientes da cadeia transacional. Ou seja, pessoal, no IVA nós não temos o efeito cumulativo, ou seja, não existe esse tipo de efeito, como nós lemos nas informações relacionadas com esse efeito. Quando estamos a falar sobre imposto sobre valor acrescentado, existe um mecanismo de dedução para evitar a tributação em cascata. Se vocês estudarem sobre imposto de consumo, vocês verão que não existe. Ou seja, pessoal, se vocês estudarem sobre o imposto de consumo, vocês verão que não existe um mecanismo de dedução para evitar a tributação em cascata. Mas já quando estamos a falar sobre o IVA, existe sim um mecanismo de dedução para que nós possamos evitar, então, a tributação em cascata. É por isso que, de acordo com o Plano Geral de Contabilidade, nós temos as contas do IVA. Nós temos as contas IVA suportado, IVA dedutível e o IVA liquidado, ou seja, o IVA que será cobrado aos clientes. E depois nós precisamos utilizar o método subtrativo. Nós precisamos fazer a diferença entre o IVA que nós cobramos aos nossos clientes e o IVA que nós suportamos dos nossos fornecedores. A diferença pode ser positiva ou negativa. Então, essa diferença estamos a falar que nós aplicamos, então, o modo subtrativo do imposto. É por isso que nós temos aqui informações relacionadas com esse efeito. O efeito cumulativo de um imposto ocorre quando o imposto é aplicado sucessivamente em diferentes etapas da cadeia produtiva, sem que haja um mecanismo de dedução para evitar a tributação em cascata. No próximo slide, nós vamos aprender, então, o que é a tributação em cascata. Isso significa que o imposto incide sobre valores já tributados anteriormente, aumentando o custo final do bem ou serviço. Nós temos aqui informações relacionadas com o efeito cascata. O efeito cascata ocorre quando o imposto é cobrado repetidamente em todas as etapas da cadeia de produção e distribuição, sem que haja dedução do imposto pago anteriormente. Isso faz com que o imposto se acumule ao longo das transações, aumentando artificialmente o preço final do produto ou serviço. Então, pessoal, nós temos aqui a informação, mas para vocês compreenderem melhor, eu preparei aqui um exemplo sobre o efeito cascata. Temos aqui um exemplo prático sobre o efeito cascata. Primeiro, nós temos aqui o fornecedor de matérias-primas. O fornecedor de matéria-prima vende a um fabricante e paga imposto sobre essa venda. Então, o primeiro interveniente a aplicar um determinado imposto, é o fornecedor de matéria-prima. Ele vai vender e vai aplicar o imposto sobre essa venda. E em segundo lugar, nós temos o fabricante. Um fabricante que usa essa matéria-prima para produzir um bem e vende ao distribuidor, aplicando novamente o imposto sobre o preço total, incluindo o imposto já pago pelo fornecedor. Ou seja, aqui, se nós temos um imposto, ou seja, se nós temos um determinado imposto, o fornecedor já aplicou esse imposto de 5 sobre a venda. Ou seja, se ele vendeu a 10 mais 5, temos aqui o valor da venda, mais o imposto, nós temos aqui 15. Então, o nosso fabricante já suportou 5 de imposto. E nesse 5, o nosso fabricante também vai incluir os 5% do imposto, que irá vender então ao distribuidor. O distribuidor também incluirá 5% de imposto que irá vender ao consumidor final. Então estamos a falar de uma cadeia, então estamos a falar de um efeito cascata, ou seja, não existe nenhum direito de dedução. Ninguém pode deduzir um determinado imposto que se encontra em efeito cascata, mas com o IVA nós veremos que será diferente. Existe sim um mecanismo de dedução do imposto.
Então vamos avançar. Então vamos dar continuidade, pessoal. O fabricante usa essa matéria-prima para produzir um bem e vende ao distribuidor, aplicando novamente o imposto sobre o preço total, incluindo o imposto já pago pelo fornecedor. E depois nós avançamos para o distribuidor. O distribuidor vende ao retalhista. O distribuidor vende ao retalhista aplicando mais imposto sobre o preço que já contém os impostos anteriores. É por isso que nós estamos a falar do efeito cascata, o efeito cumulativo. E o distribuidor então vai vender ao consumidor final. O consumidor final paga um imposto muito maior, pois o imposto foi embutido várias vezes ao longo da cadeia produtiva. Então o consumidor final vai pagar o 5 de imposto do fornecedor de matéria-prima, vai pagar também o 5 do fabricante e vai pagar também o 5 do distribuidor. Ele vai suportar então o valor da compra mais os 15% de imposto, sem que haja um mecanismo de dedução desse imposto. Mas com IVA nós veremos que estamos a falar do imposto muito diferente. Ainda neste exemplo sobre efeito cascata, pessoal, nós temos aqui alguma informação relacionada com IVA. Como é que o IVA evita o efeito cascata? Mas na prática nós iremos entender como é que nós podemos fazer a dedução do IVA. Mas nós temos aqui a nossa informação, vamos avançar. O IVA permite que cada empresa deduza o imposto pago na fase anterior da cadeia, garantindo que o imposto seja cobrado apenas sobre o valor acrescentado em cada etapa, e não cumulativamente. Isso torna o sistema mais justo e reduz o impacto sobre o preço final ao consumidor. Ou seja, pessoal, em vez de nós pagarmos os 15 do imposto, estamos a falar do imposto que o fornecedor acrescentou, que o fabricante acrescentou e que o distribuidor também acrescentou, nós como consumidores finais vamos fazer então a dedução desse imposto. Nós não iremos pagar a totalidade desse imposto. Então assim o IVA veio quebrar então com esse efeito. O IVA veio quebrar com o efeito cascata. Por quê? Porque existe um mecanismo de dedução do imposto. Nós aprenderemos nos próximos slides. Então, pessoal, para nós entendermos muito bem sobre a diferença entre o imposto plurifásico e o imposto monofásico, ou seja, o IVA é o imposto plurifásico e o imposto de consumo, vocês podem pesquisar sobre o imposto de consumo, que é um imposto que já não está em utilização, foi revogado, mas vocês podem pesquisar sobre esse imposto para vocês terem a compreensão e poderem distinguir então entre o imposto monofásico e o imposto plurifásico. Mas eu preparei aqui algumas informações sobre esses dois impostos. Temos aqui o imposto sobre o valor acrescentado, que é o imposto atual, versus o antigo imposto de consumo, que foi anulado. Então, no imposto, se vocês virem aqui, nós temos aqui algumas informações sobre o imposto de consumo e o imposto sobre o valor acrescentado. O imposto de consumo, temos aqui a sua descrição que é restrita à base de incidência, já o imposto sobre o valor acrescentado existe uma ampla base de incidência. O imposto de consumo era monofásico e o imposto sobre o valor acrescentado é plurifásico, ou seja, é plurifásico, nós já estudamos que é o imposto que incide sobre toda fase, ou seja, toda a cadeia de produção e distribuição, desde o fornecedor de matérias-primas até o consumidor final. Todos eles passarão por esse processo, então, de cobrança e dedução do IVA. Então, monofásico, estamos a falar que o imposto sobre o consumo é um imposto que incide apenas numa única fase da cadeia de produção, distribuição e comercialização, apenas na primeira fase. Temos aqui outras informações que o imposto sobre o consumo é um imposto cumulativo, efeito cascata, ou seja, no imposto de consumo não existe um mecanismo de dedução do imposto. Se nós compramos ao nosso fornecedor de matérias-primas 5, ou seja, se nós compramos ao nosso fornecedor de matérias-prima no valor de 100, ele irá acrescentar o imposto de 5%. E nós também acrescentaremos, e assim sucessivamente, até o bem-estar assim em posse do nosso consumidor final. Então, no imposto de consumo não existia um mecanismo de dedução para que o consumidor final não pagasse a totalidade do imposto. Já com o IVA é diferente. O imposto não
Ou seja, o imposto sobre valor acrescentado não é cumulativo, ou seja, não acumula. Aqui no imposto sobre valor acrescentado existe sim um mecanismo de dedução do imposto. Ainda aqui no imposto de consumo, não existe enquadramento de atividade para imposto de consumo. Já que no IVA existe a declaração de início, alteração e cessação de atividade. No imposto de consumo não existia, ou seja, não existe essa declaração. Ainda aqui no imposto de consumo, a obrigação declarativa anual é realizada através de um modelo oficial simples. Já no valor acrescentado existe a declaração periódica e anexos. Temos também a declaração anual do IVA. A outra desvantagem do imposto de consumo, ou seja, não é obrigatório ter um sistema de faturação eletrônico e certificado. Então, não existia o regime jurídico das faturas e documentos equivalentes quando o imposto sobre consumo estava em vigor. Já com a implementação do IVA, foi necessário, então, aplicarmos, ou seja, a Administração Geral Tributária criar, então, modernizar os seus sistemas para que existisse, então, o regime jurídico, ou seja, o sistema de faturação eletrônico e certificado. E temos aqui outra informação final sobre o imposto de consumo, que o imposto não reembolsável, ou seja, não existia um reembolso desse imposto. Já com IVA, isso é diferente. Existe sim um pedido de reembolso. Temos aqui essa informação que o pedido de reembolso vai implicar preenchimento de mapas adicionais. Então, existe sim um mecanismo de reembolso do imposto sobre valor acrescentado. Posteriormente, nós aprenderemos quais são os casos em que há direito de reembolso do IVA. Temos também aqui outra informação relacionada com IVA, né? Mas praticamente é a mesma informação, que o IVA é um imposto reembolsável. Nós podemos pedir o reembolso do IVA. Nós aprenderemos quais são os momentos exatos que nós temos o direito, então, temos o direito ao reembolso do IVA. Então, pessoal, de uma forma geral, comparando o imposto de consumo e o imposto sobre valor acrescentado, nós vimos que o imposto sobre valor acrescentado, em relação ao imposto de consumo, o imposto sobre valor acrescentado é um imposto muito mais leve em relação ao imposto de consumo. E também podemos dizer que o IVA é um imposto mais justo em relação ao imposto de consumo. Por isso que é sempre bom nós pesquisarmos sobre essas informações. Mas, contudo, pessoal, nós precisamos entender, então, agora, de uma forma prática, como é que funciona o imposto de consumo e como é que funciona o IVA na prática. Então, pessoal, nós temos aqui um exemplo prático relacionado com um determinado imposto. Um imposto cumulativo, um imposto cumulativo e monofásico. Imagina que há um imposto de 5% aplicado em cada fase da produção e comercialização de um produto. Nós temos aqui as etapas, temos o preço antes do imposto, temos o imposto de 5% e temos o preço após o imposto. Então, na primeira etapa, a fábrica vende matéria-prima. Temos aqui o preço antes do imposto, 100 matéria-prima para a fábrica, teve um custo de produção ou custo de aquisição de 100 kwanzas. Mais o imposto de 5%, vamos fazer 100 vezes 5, e nós temos aqui o imposto de 5%, vamos fazer o somatório, então, de 100 mais o imposto, ou seja, nós teremos um preço após o imposto de 105 kwanzas. E, posteriormente, nós temos aqui, na segunda etapa, a indústria, que transforma e vende. Então, a indústria foi comprar a fábrica de matérias-primas, comprou por 200 kwanzas. Então, a nossa indústria também vai acrescentar 5% de imposto. Então, nós teremos o total de 210. E na terceira etapa, nós temos o distribuidor que revende ao retalhista. O distribuidor vai comprar a 300 e vai acrescentar também 5%. E temos aqui o preço após o imposto de 315 kwanzas. A loja vai comprar ao retalhista por 400 kwanzas, ou seja, e vai suportar também o imposto de 5, então será 20 kwanzas. E ele irá, então, formular aqui o preço após o imposto, que será de 420 kwanzas. Então, aqui, quem vai suportar todo o imposto, sem que haja um mecanismo de dedução, será, então, o consumidor final. Reparem, pessoal, que o imposto foi acumulando.
À medida que o imposto foi passando por cada etapa, foi acumulando. Nós temos aqui, nós primeiro tínhamos 5, depois passamos para 10, depois passamos para 15 e finalmente o consumidor final vai pagar 20 kwanzas de impostos, sem que haja então um mecanismo de dedução. Aqui, nesse tipo de imposto, não existe reembolso desse imposto, não existe mecanismo de dedução. Estamos a falar do imposto que acumula, é cumulativo e monofásico. Já com IVA é bem diferente. Se fosse com IVA, pessoal, cada empresa faria a dedução do IVA e o imposto seria então fracionado, como nós vimos nas informações passadas. É por isso, pessoal, que nós temos aqui um exemplo sobre o IVA, Imposto ao Valor Acrescentado, Imposto Plurifásico. Nós temos aqui o circuito econômico, estamos a falar do produtor de matérias-primas, fabricante, grossista e o retalhista. Temos aqui a compra, temos a venda e temos o IVA a entregar ao Estado ou a recuperar, né? Se for o caso de a recuperar, estamos a falar que nós temos um direito ao reembolso do IVA. Então, nós temos aqui o primeiro elemento do circuito econômico. Estamos a falar do produtor de matérias-primas. Então, o produtor ele compra ou produz as matérias-primas. Temos aqui a base do imposto, ou seja, a base é o valor que vai incidir o imposto. E temos o IVA, ou seja, se ele produziu, ele ainda, ou seja, ele não realizou a venda. Ele só vai ter IVA quando realizar a venda, porque ele vai cobrar o IVA de 14% aos seus clientes. Então, na venda, no momento da venda aqui, ele pode cobrar o IVA. Ele produziu por 100 e vai vender por 120, para que ele tenha proveito, né? Básico, para que ele faça a diferença entre a venda menos a compra, ou a produção. Então, o custo de produção, se for uma empresa industrial. Então, ele vai fazer a diferença para ter o proveito. Mas, enfim, ele adicionou 20 kwanzas para que ele possa ter o proveito. Já que ele está vendendo, ele precisa cobrar o IVA ao seu cliente. Nos próximos slides nós aprenderemos sobre as taxas do IVA. A taxa geral do IVA é de 14%. Vamos considerar que todos aqui fazem parte do regime geral do IVA. Então todos irão liquidar o IVA à taxa de 14%. Então ele vai fazer apenas 120 mil vezes 14%. Então nós teremos aqui o nosso IVA, que será de 16,8 kwanzas. Então ele cobrou ao seu cliente. Se ele cobrou ao seu cliente, significa que ele precisa entregar esse IVA ao Estado. É por isso que nós temos o IVA a entregar ao Estado de 16,8 kwanzas. Já o nosso fabricante que comprou, aqui no segundo elemento do circuito econômico, o nosso fabricante que comprou as matérias-primas ao produtor de matéria-prima, ele comprou a 120. Ele comprou a 120 kwanzas, né? Como vocês veem aqui, comprou a 120 e suportou o IVA de quanto? De 16,8. Ou seja, nós temos aqui a informação que ele já suportou o IVA. Então, esse IVA suportado está na nossa fatura. Então, o nosso fabricante, ele precisa vender a matéria-prima ou o produto acabado. Mas vamos considerar como produto acabado. Ele precisa vender o produto acabado. Por quê? Porque a matéria-prima foi transformado em produto acabado. Vocês já sabem, nós já estudamos sobre isso na contabilidade. Nós já estudamos sobre a classe 2, resistências. Estudamos muita coisa relacionada com a contabilidade. Então, é básico. O produtor vende madeira e a madeira foi transformada em produto acabado, que são as carteiras, as cadeiras. Então, nosso fabricante foi comprar essa carteira por 120. No 120, o nosso fornecedor aplicou a taxa de 14% do IVA. Ele cobrou-nos 14%, que 14% de 120 são 16,8%. E o nosso fornecedor tem que entregar ao Estado, então, 16,8%. Em contrapartida, nós compramos as carteiras por 120, suportamos o IVA que ele cobrou-nos e nós vamos vender as carteiras por 150 kwanzas. Desses 150 kwanzas, nós precisamos também aplicar a taxa de 14%. Então, 14% de 150 kwanzas, estamos a falar em 21 kwanzas. Então, nós temos aqui então o IVA que nós vamos vender ao nosso cliente.
o IVA que nós iremos cobrar do nosso cliente, estamos a falar em 21 kwanzas. E nós temos então a entregar ao Estado 4,2. Como é que nós achamos esse 4,2? Pessoal, nós achamos esse 4,2 aplicando o método subtrativo do imposto. Fizemos apenas as nossas vendas menos as nossas compras, ou seja, estamos a falar do imposto, pessoal. Estamos a falar do IVA aqui. Fizemos apenas 21 menos o IVA que nós suportamos. Só isso. Então, tivemos o valor positivo. Então, nós temos aqui um valor a entregar ao Estado de 4,2. Este IVA é o IVA que nós teremos que entregar ao Estado. E a mesma coisa, pessoal, vai acontecer com o grossista. Nesse caso, o grossista aqui é o nosso cliente. O nosso cliente comprou-nos a quanto? Nós vendemos a 150, ele comprou-nos a 150. Ele suportou o imposto sobre o valor acrescentado de 21 kwanzas, porque 21 kwanzas é o IVA liquidado que nós achamos. É o IVA que nós cobramos ao nosso cliente, que é o grossista. E o grossista vai vender então a 160 kwanzas para que ele tenha proveito. E 160 kwanzas vezes 14%, estamos a falar em 22,4. E o grossista também vai fazer a diferença entre o IVA liquidado menos o IVA suportado. Vai fazer a diferença entre 22,4 menos 21, que será igual a 1,4. Então, o nosso grossista tem que entregar ao Estado o imposto de 1,4 kwanzas. E o nosso grossista vai vender ao retalhista. Vai vender a 160, por isso que nós temos aqui 160. Temos aqui o IVA suportado de 22,4. E o retalhista vai vender a 170. 170 vezes 14%, estamos a falar que ele vai cobrar dos seus clientes 23,8. E fazendo a diferença entre o IVA cobrado, que é o IVA liquidado, nós vamos aprender isso nas próximas aulas. Fazendo a diferença entre o IVA cobrado menos o IVA que ele suportou do grossista, de 22,4, ele tem que entregar ao Estado também o valor de 1,4 kwanzas. Então, pessoal, nós temos aqui informação sobre o consumidor final. O consumidor final vai comprar a 170 e vai suportar o IVA de 23,8 kwanzas, que na verdade é o IVA que foi repartido durante a fase de distribuição e produção. Estamos a falar do... É por isso que nós consideramos como IVA um imposto plurifásico. Por quê? Porque foi repartido, foi fracionado em pequenas partes durante a cadeia de produção e distribuição, durante o circuito econômico. Foi repartido. É por isso, pessoal, que o IVA é um imposto muito interessante, porque o IVA, como eu já disse, foi repartido durante a cadeia de distribuição e produção. O nosso consumidor final vai pagar apenas 23,8% de imposto. Ele não irá pagar o valor total do IVA. Se ele pagasse, se não existisse, se o imposto sobre o valor acrescentado fosse cumulativo, ele iria pagar esse somatório aqui. Ele iria pagar os 16 mais os 21 mais os 22,4. Estamos a falar aqui no valor 60. Iria pagar 60 kwanzas de imposto. Mas, felizmente, ele irá pagar apenas 23,8% de imposto, que é o valor que foi repartido, como eu já disse, entre os intervenientes do mercado, entre o produtor de matéria-prima, entre o fabricante, grossista ao retalhista, diferente do imposto de consumo, um imposto que é cumulativo e monofásico. Aqui, o nosso consumidor final vai pagar mesmo o valor total do imposto. Então, isso, pessoal, essa foi a aula de hoje, uma aula muito interessante sobre as características do IVA. Imposto indireto, plurifásico, geral e a neutralidade. Em relação à neutralidade, pessoal, aplica-se o método subtrativo do imposto, que é fazer o IVA liquidado, o IVA cobrado, menos o IVA dedutível. Então, nós temos aí o método subtrativo.